Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala aí, Renan, beleza? Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão legal? Eu tô bem demais, gente. Tô bem demais. Tô animadíssimo para mais uma semana que está começando de aula aqui no ProEnem. Não sei porque eu tô um pouco mais animado hoje, né, Renan? Mas tô muito animado, cara, muito animado. Talvez porque seja aí, a gente vai falar hoje do sólido, que é o mais desafiador de todos, né? Nós já trabalhamos aí alguns prismas, cilindros. A pirâmide, gente, ela é um pouquinho mais complicada, tá? E a gente gosta de desafio, a gente gosta de fazer história, né? Então, vamos com tudo para a aula de hoje, gente. E vocês vão perceber uma coisa que é muito bacana, tá? Quer dizer, talvez alguns de vocês não achem tão bacana, mas vou tentar defender esse argumento de que cara. A pirâmide depende muito, muito, muito depende muito da geometria plana, tá? Vocês vão ver que algumas questões vai rolar ali um teorema de Pitágoras, às vezes vou precisar de uma diagonal de um quadrado, mas vamos devagarinho fazer aula com muito amor, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, gente, aí nós temos aí várias pirâmides. Eu peguei essa figura aí, tá? Vocês vão me perdoar porque tá tudo em espanhol, né? Pirâmide triangular é mole, né? Pirâmide quadrangular, nossa, me senti aqui, ó, quase um ator, né, da La Casa de Papel. Mas vamos lá, cara. A pirâmide é um sólido, tá? Que tem uma base, um polígono basal, né? Uma base e um vértice fora da base. Então, por exemplo, nessa primeira pirâmide, nós temos uma base com 3 arestas, ou seja, essa base é um triângulo, e aqui está o nosso vértice. Beleza. Nessa segunda pirâmide, o nosso polígono que está na base, né, essa face que está no chão, já é uma face com 4 lados, né? Então, é uma base em forma de quadrilátero e um vértice fora dessa face. No terceiro exemplo, azul não vai ficar legal, esse verde mais escuro. Ó, nós temos uma base que é um polígono com 5 lados, né, gente? É uma pirâmide de base pentagonal. Aqui está o vértice. Eu acho, Renan, você consegue me ouvir bem? Eu acho que você deveria até ouvir, sabe? Essa aqui, eu acho que hoje é o melhor exemplo que eu tenho para pirâmide, tá, gente? Porque a base dessa pirâmide é um polígono com 6 lados. 6 lados, é uma base hexagonal, né? E aqui está o vértice fora da base, tá? O que a gente tem que saber, queridos? Para qualquer pirâmide, tá? Qualquer mesmo. Então, para você que gosta, sempre posso usar isso, sempre. Aproveita, tá? Para qualquer pirâmide, o volume é calculado da mesma forma, né?
com a mesma ideia, tá? Que é o produto da área da base pela altura da pirâmide dividida por 3, tá? Alguns livros aí, né? Se pegar um livro aí de um autor conceituado, um Yes, um Parente, eu tô brincando. Pegar um livro aí mais boladão, talvez esteja dessa forma, mas em outras pode estar 1/3 da área da base vezes a altura, não faz diferença, tá? A área da base vezes a altura sobre 3 ou a área da base vezes a altura dá no mesmo. Lembrando, vou marcar nessa, tá? Que a altura da pirâmide, deixa eu refazer esse H aqui. A altura da pirâmide, gente, nada mais é do que a distância do vértice até o polígono que está na base, tá, gente? Então, assim, o que torna o estudo da pirâmide um pouco mais desafiador, gente? O fato da irregularidade. Uma tem uma base em forma de triângulo, outra tem uma base na forma de quadrado e por aí vai, tá? O que eu acho mais legal da gente fazer nesse tipo de aula? Isso aqui, ó, tira o teu print aí. Tirou? Mais legal para fazer hoje. Isso aqui, exercício. Tá? Exercício. Então, vamos começar, gente. Uma pirâmide possui uma base formada por um triângulo retângulo com catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros. Então, falei da base da minha pirâmide, tá bom? Com outra cor aqui agora. E uma altura igual a 10 centímetros. Beleza, Vitor? O que ele quer? Ele quer o volume dessa pirâmide. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Eu não vou desenhar a pirâmide como um todo porque não há necessidade, tá? O que ele está falando da base dessa pirâmide? Leia lá, subiei tudo em verdinho para você, tá? Para você, verde, longe. Gente, a base dessa pirâmide é um triângulo retângulo, beleza? Mas ele não falou só isso, não, falou mais coisa, né? Ele falou que é um triângulo retângulo que tem catetos que medem 6 centímetros e 8 centímetros. Beleza? Então, vamos pensar. Vamos fazer o cálculo da área da base. Tá? Estou deixando bem explicadinho. É claro que lá na hora da prova, você não tem que parar e escrever isso, né? Mas é só para ficar tipo um roteiro do que você tem que fazer nesse tipo de questão, tá? Então vamos calcular primeiro a área da base. Lembrando, a base, nesse caso, é um triângulo. Então a área da base é a área do triângulo. E aí, gente, eu queria saber de vocês o seguinte. Cara, nós já tivemos aula de área, né? Tivemos algumas aulas de área, né? Inclusive, a gente teve uma só de triângulo, né? Como é que a gente faz a área de triângulo? Depende, né? Quando a gente tem a base e a altura, a gente aproveita, né? E é o nosso caso. Porque eu posso considerar que este lado 6 é a base e, consequentemente, o 8 vai ser a altura. Então, é base vezes altura sobre 2, tá? A gente pode fazer uma simplificação aqui, ó. Deixa eu fazer aqui a seguinte simplificação. Se a gente dividir o 8 por 2, vai dar 4. E aí essa área da base vai ser 6 vezes 4, né? 6 vezes 4, 24. Como a unidade dos lados, né? Os lados foram medidos em centímetros, a área é bidimensional.
50 centímetros quadrados. E aí, até uma dica preciosa que eu vou dar para vocês. Tomem cuidado com as unidades, tá? É muito comum um aluno, sobretudo de colégio, errar a unidade. Pô, Vitor, mas eu nunca sei como é que a área é quadrado. Cara, pensa um pouquinho. Tu mora numa casa? Qual que é a área da tua casa? Possivelmente, se você for falar sobre a área da sua casa, tu vai falar em metro quadrado, né? Nunca eu vou ouvir alguém falar assim, ah, eu moro numa casa cuja área é de metros. Essa frase ela não tem sentido, tá? Ela tá errada, assim, matematicamente, fisicamente, ela tá errada. Toma cuidado, tá bom? A área é bidimensional, porque isso está ao quadrado, tá bom? Bom, 24. O Enem fatalmente colocaria o 24 entre as opções. Tá? 24 centímetros cúbicos como volume. Por que que isso não é a resposta? Porque ele quer saber qual que é o volume, tá? Então, poxa, Vitor, mas se ele quer o volume, por que tu está perdendo tempo de calcular a área da base? Calma, gafanhoto. Calma, que a vida não é um todinho gelado. Calma. Calculei a área da base, gente, porque eu preciso dela para o cálculo do volume. Eu estou colocando aqui em verdinho para você se lembrar da fórmula, né? O volume é a área da base vezes a altura sobre 3. E aí, repara, logo de cara, você precisa da área da base. Tem muito, assim, não tem desenrole. A área da base é 24. Vitor, mas meu Deus do céu, é a área da base vezes a altura. O sobre 3 está tranquilo, o número 3, né? Mas e a altura? A altura ele falou, olha ali amarelinho. A altura igual a 10 centímetros. Então, essa questão, gente, ela está completamente dominada, tá? Ela está completamente numérica. Até porque 24 eu simplifico por 3. 24 dividido por 3 vai dar 8. E aí o que vai sobrar é um 8 vezes 10. 8 vezes 10, que dá 80. E aí volume, ó. Volume é tridimensional. 80 centímetros cúbicos. Pronto, gente. Talvez você não tenha se dado conta de início, mas é uma questão, sim, que você vai conseguir acertar se cair na prova, tá? A resposta é a letra E. Ah, Vitor, mas não cai assim no Enem. Concordo, não cai. Mas se você não fizer essa questão, questões desse nível, você não vai fazer o Enem. Não adianta querer ir direto. Vamos devagarinho. Vamos criar aí um lastro para a gente chegar lá. Tá bom? Renan, tô de olho aqui no Zap Zap. Qualquer coisa você me grita, tá? Tira o teu print. Beleza. Se for postar a foto na internet, marca o ProEnem e me marca, tá? Que, poxa, ó, trabalheira. Dá uma moral tanto para mim como pro Enem, né? Eu, hein? Bom, questão número 2. Uma pirâmide possui base quadrada, com altura medindo 16 centímetros, e o comprimento da aresta da base é igual a 24 centímetros. Então, a apótema dessa pirâmide é igual a. Então, gente, ó, tranquila essa questão, né? 20 centímetros. Ai, caraca. Alguma dúvida, gente? Senão eu vou para a próxima, tá? Tô zoando, gente. Relaxa aí, pô. Vou fazer ainda. O pessoal deve ter ficado desesperado, né, Renan? Olha só. Vamos desenhar essa pirâmide, tá? Vitor, como é que eu desenho uma pirâmide? Vou ensinar vocês a fazer, tá? Primeiro, você tem que saber qual que é a base. Ele disse ali, não disse? Ó. Qual que é o formato da base? Base quadrada. Então, assim, você tem que desenhar um quadrado, mas assim, a gente tem que usar uma ideia aqui, que o pessoal de design, o pessoal de arquitetura chama de perspectiva. Olha como é que a gente faz esse quadrado, ó. A gente faz ele tipo no funk.
de ladinho. Aqui, ó. Desenhei esse quadrado, tá? Tá vendo que eu tô aqui na mesa digitalizadora? Eu tenho as minhas dificuldades, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou marcar um ponto que parece ser o centro dessa base. O centro parece que está aqui, tá? E aí, para o meu desenho ficar legal de eu enxergar, tá? Não quer dizer que ele vai estar correto com escala correta, não. Eu sempre vou desenhar uma pirâmide bem alta, tá? Porque aí eu vou chegar num ponto que vai ser o vértice, tá? E aí a gente vai conseguir ligar esse vértice a cada vértice da base e vai conseguir enxergar direitinho. Tá vendo? Olha a pirâmide aparecendo aí. Nasceu. Essa tem aquele formato daquela pirâmide famosa lá do Egito. Tá? Agora, vejam bem. Vejam bem. Ele nos falou que é uma pirâmide com altura medindo 16 centímetros. Então, eu vou marcar isso. Ó, a altura da pirâmide, gente, é a distância do vértice até a base. Tá legal? Essa altura, de acordo com a questão, é de 16 centímetros. Beleza. Além disso, gente, ele disse que a aresta da base tem comprimento igual a 24 centímetros. Então, por exemplo, esse meu desenho está completamente fora de escala. Tá? Porque, olha só, a aresta da base mede 24. A aresta da base, uma delas está aqui, né? Se tu olhar com carinho, velho, esse pedacinho que eu estou marcando aqui, possivelmente, assim, claramente ele é menor que aquele da altura, né? Mas não tem problema, tá? E aí nós vamos atacar a pergunta dele, ó. Ele quer saber quanto mede o apótema da pirâmide. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer, gente? Primeira coisa, a apótema é uma medida, tá, que só aparece quando a pirâmide é regular, tá? Que é uma pirâmide? Anota aí, ó. O que é uma pirâmide regular? Eu acho que a expressão pirâmide regular, ela te dá uma ideia maneira, né? Regular, gente, te passa uma ideia de regularidade, de ter algum padrão, tá? Então, ó, quando, quando a pirâmide é regular, a base é regular. O que significa isso, gente? Lá na base, nós teremos um polígono regular. Um polígono com todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Ó, vamos voltar na questão? Na questão anterior, a base não era um polígono regular. Então, não era uma pirâmide regular. Tá? Segundo ponto. O vértice da pirâmide, o vértice que é esse ponto aqui, ó, da pirâmide, é alinhado com o centro da base. Mas ele é alinhado como, gente? Ele é alinhado formando 90 graus com a base. O que significa isso? Desenhei a altura, não desenhei? Essa altura vai recair num ponto, esse pontinho aqui, ó, tá vendo, no chão? Vou chamar de ponto O. Essa marcação que eu faço tem 90 graus.
Beleza? E aí, esse ponto O que está aqui, ó, ele é o centro da minha base. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque uma medida que vai fazer assim muito sentido para a gente é desse segmento que eu acabei de marcar aqui. E aí, depois você me fala, tá, Renan, se o pessoal vai responder ou não. Você vai ver aí o pessoal no chat. Eu tenho que sacar quanto mede esse segmento que eu pintei em verdinho. Estou colocando em roxo e a questão deu. Em verde o que a gente está calculando, tá? Esse segmento em verdinho, gente, é a distância do centro do quadrado até um dos lados, né? Nesse caso é para a direita, mas poderia ser lá para o lado lá de cima, para o da esquerda, tá? Então, assim, é a distância do centro até um dos lados, tá? E aí, o que é legal de você imaginar? Você pode até fazer um desenho pequenininho aqui, ó. Vamos fazer um desenho pequenininho. Que é esse desenho aqui, ó. A base, a base é um quadrado, não é? Então, como a base é um quadrado, deixa eu um pequenininho aqui, só para a gente ter uma noção. A base é um quadrado, então o que está acontecendo? Ó? A base é um quadrado cujo lado mede 24. Beleza? Essa marcação em verdinho, ela está aqui, ó. É do centro até um dos lados. Você consegue ver isso? Esse segmento, gente, vai medir quanto? Vai medir 12, né? Por que esse segmento mede 12, gente? É porque está bem no centro, né? Se eu marcasse daquele ponto para o outro lado, seria a outra metade. Tá bom? Esse segmento, e aí você já pode anotar, ele tem um nome. Sabe qual é o nome desse segmento? Anota aí. Eu achei que fosse alguém tirando dúvida, mas estão curtindo o negócio aqui. Esse segmento é o apótema da base. Tá? Quem tiver muita dificuldade, quiser anotar, o apótema é a distância do centro do polígono até um dos lados. Tá? Isso é quase o que a questão está pedindo. É quase, tá? Porque a questão pede o apótema, mas não é o apótema da base. É o apótema da pirâmide. Então, a gente está quase lá. Tá? Como é que a gente vai fazer o apótema da pirâmide? Você reparou então que a gente chegou nesse pontinho aqui? O apótema da pirâmide, gente, nada mais é do que a distância desse ponto que a gente chegou até o vértice da pirâmide, tá? Isso aqui, ó, isso aqui, esse segmento, que eu vou chamar de X, é o que eu quero descobrir, tá? Esse cara eu chamo de apótema da pirâmide. Pô, Vitor, então são dois apótemas, né? Isso. Pô, mas um tá na base. Tá, por isso que eu chamo de apótema da base. O outro, ele passa pela face lateral, tá? Pô, mas aí eu não sei quanto é que ele mede. Calma que você não nasceu de 3 meses. Calma que demorou um pouquinho mais, não foi? Aqui a gente também não vai demorar 3 meses, mas está falando devagarinho para vocês entenderem. E eu tô colorindo aqui, ó, Bob Goods, hein? Quero ver quem é do Bob Goods. Pô, viajei com minhas sobrinhas, cara. Comprei um Bob Goods carão para elas, cara. Numa loja lá, eu saí, pô, igualzinho no camelô, tava tipo assim, 1/5 do preço, cara. Fiquei malzão. Mas eu amo vocês, tá, sobrinhas? Gente, repararam que eu colori de amarelo um triângulo? Ele é retângulo, né? Se o triângulo é retângulo, o que a gente pode aplicar? O teorema de Pitágoras. Bem da verdade,
Você nem precisava, tá? Porque esse triângulo é pitagórico. Ele é um múltiplo daquele 3, 4, 5. Ah, mas aí eu não vi, eu vou morrer. Calma. Não desespera que você não vai morrer. Você vai fazer Pitágoras. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 16 ao quadrado é 16 vezes 16. 256. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. É 144. E 256 mais 144 é 400. Aqui, gente, eu deveria fazer mais ou menos a raiz de 400, tá? Mas como é uma medida, não pode ser negativo, então eu não vou nem levar em consideração. Eu vou calcular apenas o mais raiz de 400. E a raiz de 400, ela é exata, né? Ela é 20, porque 20 vezes 20 dá 400. Então, gente, ele queria o apótema da pirâmide, a gente está entregando isso para ele. 20 centímetros, não queria vir do futuro, mas eu avisei, não avisei? Falei que ia dar letra V. Tá bom? Tira o teu print aí e vamos para a próxima. Tô seguindo aqui, Renan. Eu, hein? Vamos para a próxima. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulkan. Pô, é perigoso para não falar bobagem aqui. Poxa vida, hein? Localizado na cidade de Chichen Itzá, no México. Gente do céu. Ó, surgiu uma dúvida. Deve ser sobre esses nomes. Ó, deixa eu ver aqui que o Renan me mandou. Renan mandou. Ah, é até meu amigo Vitor também, tá vendo? Vitor Meirelles. O apótemo é o segmento do centro do polígono até um dos lados. Isso. Mas esse lado pode ser na diagonal? Não. Não é que o lado pode ser na diagonal. É a menor distância, tá, Vitor? Do centro até um dos lados. Essa menor distância é sempre em linha reta. Você tem que sair do centro, ir para o lado, formando 90 graus. Tá bom? Bom, tô voltando, gente. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Vitor, estou completamente perdido. Se acalma, que a gente vai fazer isso aparecer. Tem gente que já consegue olhar e visualizar, tá? Ah, mas eu não consigo, não tem problema não. Eu vou desenhar aqui pra gente uma pirâmide de base quadrada, tá? Só para você entender. Aqui, ó. Lembra que eu te falei? Desenha a primeira base. Pô, Vitor, mas como é que você sabe que é uma base quadrada? Porque a gente vai fazer um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Ó, aqui está a base. Eu estou desenhando a primeira pirâmide, tá, gente? Ó, achei o centro. Liguei lá no alto. Deixa eu fazer um pouquinho mais. Pronto, ó. Beleza? Aqui está o vértice da pirâmide. Eu vou ligar até os vértices da base. Um, dois, três e quatro. Beleza? Como é que a gente faz para aparecer esse tronco de pirâmide? Repara bem, ó. De maneira paralela à base, eu vou fazer um corte, tá? E aí, veja bem. Quando eu fizer esse corte é paralelo à base. Repara o que vai surgir desse corte para cima. Ó, repara bem o que vai surgir desse corte para cima. Vou fazer contra a cor, que aí vai ficar tranquilo de você ver.
Para cima, gente, eu vou ter esse sólido verdinho, tá vendo? Tamo junto? Esse sólido verdinho é uma pirâmide. E aí, acho que você conseguiu entender direitinho, né? Só que não fica triste comigo, não. Eu não tô preocupado com essa pirâmide. Tô preocupado com outro sólido que apareceu, que eu vou colorir em outra cor. Vou fazer aqui em grená, homenagem aos amigos tricolores aí. O Fluminense ganhou. Eu botei o Germancano de capitão do meu cartola, né? Então eu vou dar essa moral para ele. Não que eu tenha saudade dele no Vasco, né? Tenho. Mas não preciso ficar falando toda hora, né? Vamos marcar agora o sólido que aparece para baixo, tá? O sólido que aparece para baixo é esse aqui, meio grená, meio marronzinho, tá vendo? E aí é legal porque esse sólido, gente, também está no título da aula, tá? A aula de hoje é de pirâmide e de tronco, né? Então veja bem, eu estou um pouco arrependido de fazer isso, mas acho que é a melhor maneira de eu te fazer enxergar isso. Esse sólido verdinho é uma pirâmide. Esse sólido de baixo é o tronco, tá bom? No caso, é o tronco de pirâmide, tá? Porque isso que a gente está fazendo também pode acontecer nos cones. A gente vai te explicar isso na próxima aula, tá? E aí, vamos lembrar, ó. O que ele está falando é isso, ó. Tronco reto de pirâmide de base quadrada. Tá bom? Beleza. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são. Então, eu vou começar do fácil. Tem uma face aqui em cima, que eu acho que você repara. Acho que essa cor não tá legal, né? Essa face aqui de cima, que você repara que é um quadrado. Isso, gente, também acontece na face de baixo. Então, nós temos, queridos, duas faces quadradas. O que não tiver ali com resposta com dois quadrados, eu já posso até deixar de lado, tá? Tem dois quadrados na letra A e na letra C e na letra E, tá? Vamos pegar agora as faces que estão na região lateral. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Essa face está bem aqui na nossa cara, tá vendo? Ela não é uma face basal, né, desse tronco. O que está acontecendo com essa face que estou colorindo aqui nesse lindo azul turquesa, gente? Qual que é o formato dessa face, gente? Essa face, gente, é um trapézio, tá? Então, o que vai acontecer? A gente já chegou à conclusão de que nós temos dois quadrados, beleza? Agora, além dos quadrados, a gente tem trapézios. E aí que eu queria te mostrar que em cima nós teremos um quadradinho, embaixo nós teremos um quadradão. Aí pensa nesse quadrado de baixo. Quadrado, ele tem quatro lados. Em cima de cada um desses quatro lados vai surgir um trapézio.
Então, eu tenho um quadrado embaixo, tenho 4 trapézios subindo, e aqui em cima, no topo desses 4 trapézios, eu vou ter outro quadrado. Tá? Então, são 2 quadrados e 4 trapézios isósceles, tá? E é por isso que a nossa resposta será a letra C de casa. Tira o seu print aí, tá bom? Vamos para a próxima? Essa é muito parecida. Vou andar com a próxima, tá? Essa é maneira. Nem que a gente demore só com essa aqui, tá? Mas essa aqui é um nível maneiro, gente. Vamos lá. Eu costumo dizer que em certos momentos da vida, todo mundo é igual. Todo mundo, tá? O ateu, ele é ateu até o avião começar a balançar, meu amigo. O avião começou a balançar, opa, já bola na hora, tá? Por que eu tô falando isso? Olha para as opções dessa questão. É só alternativa feia, cara. Não tem nenhuma bonita. Então, o que vai acontecer? Todo mundo vai falar na hora da prova, vai olhar assim e falar, meu irmão, azedou foi a foto do frango. O pessoal vai pular essa questão. Confie em mim, que assim, dá para resolvê-la, tá? Olha só o que ele está falando. A cobertura de uma tenda de lona tem formato de uma pirâmide de base quadrada. Então, o polígono da base é um quadrado. Tá bom. E ela é formada usando 4 triângulos isósceles de base Y. Então, gente, isso aí é uma cabana, né? Uma tenda. Você tem no chão dela um quadrado de lado Y e nós temos 4 triângulos fechando essa pirâmide, tá? A sustentação da cobertura é feita por uma haste de medida X. Então, repara que ele desenhou a haste lá no meio da pirâmide e aqui fora ele colocou que a medida é X. Ele te ajudou nisso, tá? Você vai ter que desenhar umas coisas ali no meio. Então, ele tirou aquele X no meio da figura para atrapalhar, tá? Para saber quanto de lona deve ser comprado, deve-se calcular, eu vou sublinhar, gente, a área da superfície da cobertura da tenda. Tá? Lembrando, a área. Aqui não é aérea, não, né, gente? Aqui, ó. A área da superfície da cobertura da tenda é dada pela expressão ó. A área da tenda. Gente, a tenda está na região lateral. Tá? Então a questão está me pedindo a área lateral dessa pirâmide, tá? Ai, Vitor, qual que é a forma? Calma, não desespera, tá? Você vai chegar à conclusão do seguinte: o que eu tenho nas faces laterais desta pirâmide? Ah, Vitor, tem um quadrado. Não tenho, gente. O quadrado está na base, tá bom? O quadrado, ele está na base, não é região lateral. Nós temos um quadrado no chão e temos 4 triângulos que estão na região lateral. Tanto que ele fala de base quadrada e é formado usando 4 triângulos isósceles de base Y. Então eu tenho 4 triângulos todos iguais. Ah, Vitor, mas eu quero essa área como um todo. Pensa comigo. Eu quero fazer a área de 4 triângulos. Eles não são todos iguais? Se eu achar, sei lá, que a área de um é 10, todos vão ser 10. Então a área total seria 4 vezes 10. Então, se eu fizer a área de um triângulo, eu posso usar para os outros. Tá? Então, a área lateral é a área de 4 triângulos. Eu posso botar assim, 4 vezes a área do triângulo. Todos de acordo? A área lateral é 4 vezes a área do triângulo. Então, o que eu tenho que fazer é a área do triângulo. Tendo a área do triângulo, eu consigo desenrolar a área lateral. Beleza.
a área do triângulo. Qual que é a principal fórmula de área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, vamos embora. Vou marcar isso aqui em algum triângulo. Por exemplo, ó, quero fazer. Vibrou aqui, eu tô crente que é dúvida, né? São os meus números do jogo que eu fiz. Vamos ver se eu fico rico, gente. Vamos fazer a área desse triângulo. Tá bom, queridos? Para fazer a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é y, né? Porque a gente tem um quadrado na base do lado y. Se um lado é y, o outro também é. Tá? Qual que é o problema, gente? A altura desse triângulo eu não tenho. A altura do triângulo, tá, gente? Esse triângulo azulzinho. A altura desse triângulo, gente, está aqui. E verdade, Vitor, você não sabe quanto vale essa altura. Verdade, não sei mesmo não, gente. E aí, como é a altura de um triângulo? Ah, gente, eu vou chamar de H. Beleza? Mas repare que nem tudo está perdido. Aqui, vou fazer com o outro lado da régua. Aqui, nós temos um triângulo lá dentro da pirâmide, tá vendo? E como aquela haste é a altura forma um ângulo reto. Então, esse triângulo que está marcadinho em verde é um triângulo retângulo. Pô, mas eu não sei nada dele. Mentira. Você conhece bem esse triângulo retângulo. Isso aqui, gente, que eu acabei de marcar, ó, é a haste que ele disse que mede x. Deixa eu acariciar meu toque aqui, pronto. Beleza? É verdade, mede x, é a haste, né? Pô, Vitor, mas isso aqui, ó, eu não sei quanto é que mede, não. Sabe sim, porque o que você acabou de marcar seria igual a isso aqui. Tá? Pensa comigo, tá? Deste ponto até este ponto, nós temos uma medida igual a esta. Ó, desse ponto a esse ponto é y. Então, desse ponto até esse ponto também é y. Como aqui está no meio, você divide esse y em duas partes iguais. Então, esse cara aqui ó, é y sobre 2. Então, eu vou fazer primeiro, gente, um teorema de Pitágoras nesse triângulo amarelinho. Vamos lá? H ao quadrado é igual a x ao quadrado. Aí presta atenção, o outro cateto é y sobre 2. Y sobre 2, quando a gente eleva ao quadrado, fica y ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Só que isso, gente, é a altura ao quadrado. A altura, de novo, deveria ser mais ou menos a raiz disso, né? Não pode ser menos. A altura vai ser a raiz disso. Nossa, Vitor, mas está ficando feio, né? Calma que vai dar bom. Não seja uma pessoa desesperada, tá? Essa é a medida da altura. Beleza? Dito isso, vamos lembrar? O que é a área lateral? Olha lá em cima, ó. É 4 vezes a área do triângulo. Beleza? E como é que a gente faz a área do triângulo? É a base do triângulo. Olha para azulzinho, ó. Qual que é a base do triângulo azulzinho? Y. Vezes a altura do triângulo. Qual que é a altura do triângulo? H. Sobre 2. Olha como tudo vai dar certo agora, ó. 4. Simplifiquei por 2, deu 2. Beleza? Então vou repetir. Sobrou 2.
Sobrou Y. Pô, Vitor, mas e esse H que está aqui? Ué, esse H que está aqui é o mesmo H que a gente calculou aqui. Então a gente vai substituir. Ah, mas vai ficar feio. Gente, feio. Feio é um conceito relativo. Feio é roubar e não conseguir carregar, cara. Você está resolvendo a questão. Está chegando na resposta, entendeu? Então, o que você descobriu? Que você pode colocar no lugar do H a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. Então, procura aí. Se tem alguma resposta com 2y fora. Com 2y fora tem a e a b, né? Em que lá dentro tem a raiz quadrada, né? No caso de x ao quadrado. Isso está na a e na b. Mais y ao quadrado sobre 4. Por isso que a resposta é a letra A. Não estou falando que é fácil. Só estou falando que não é impossível. Se você se organizar direitinho, você mata. Você usou área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Você usou teorema de Pitágoras. São dois assuntos bem básicos da geometria plana, que eu tenho certeza que vocês sabem. Beleza, gente? É isso. Eu até passei da hora, queridos. Galera, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês com mais uma aula. Continuem estudando firme, caiam para dentro. Lembrando, ninguém está aqui para gabaritar a prova, irmão. Está aqui para passar na prova, para tirar a melhor nota possível, para conseguir a sua vaga lá e você vai conseguir, tá bom? Pensa positivo, respira. Quando você tiver um momento de dificuldade na semana, não pensa o que falta, não. Pensa o que você já estudou, que é muita coisa, tá bom? E a gente vai estar sempre aqui tentando auxiliar vocês e jogar uma energia positiva, além de dar essas aulas para ajudar vocês, tá bom? É sempre um grande prazer estar com vocês, tá? Obrigado, Renan. Um grande abraço. Boa noite, gente. Até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.